Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Há alguns anos, em família, nas férias de verão, fomos realizar uma viagem de carro pelo Reino Unido. Passámos por Cambridge, uma cidade historicamente conhecida pela sua universidade e pelos importantes contributos que dela saíram para a ciência. Tínhamos duas crianças ainda relativamente pequenas connosco e, ao fim de algum tempo de caminhada, com as crianças já fatigadas, precisávamos de nos sentar. Vimos um pub. Entramos, sentámos-nos, olhamos para o lado e na parede vejo uma placa que diz: On this spot, on February 28, 1953, Francis Crick and James Watson made the first public announcement of discovery of DNA with the words We have discovered the secret of life. Pois é, vem isto a respeito do artigo que queremos partilhar convosco no episódio desta semana. Costumamos partilhar convosco neste podcast artigos pertinentes e com conclusões aplicáveis no presente para o nosso dia-a-dia, a nossa prática clínica. Desta vez não é bem assim. Desta vez trata-se de um artigo com algo que ainda não está à nossa disposição, mas que é tão inovador que poderá vir a ter um impacto enorme no futuro e na forma como tratamos muitas patologias. Hoje vamos falar de uma coisa que há 10 anos pertenceria à ficção científica e que esta primavera saiu no New England Journal of Medicine. A pergunta provocadora do episódio é simples. E se, em vez de tomar, por exemplo, um comprimido todos os dias para controlar o colesterol durante o resto da vida, bastasse uma única administração, uma só vez, de um fármaco, entre aspas, que reescreve uma letra do DNA das células do nosso fígado e desliga para sempre o gene responsável por manter o colesterol elevado. Ou seja, estamos a falar de edição genética. É exatamente disto que o estudo que queremos partilhar convosco hoje, que é um estudo de fase 1, nos vem mostrar. E vale a pena percebermos o que está aqui em causa e até com certo entusiasmo, mas também com os pés bem assentes na terra. Trata-se então de um artigo publicado no New England Journal of Medicine no passado dia 25 de maio, com o título Edição de bases in vivo da PCSK9 com VERVE-102 para o tratamento da hipercolesterolemia. O suposto fármaco, confesso que nem sei bem como lhe devo chamar, então tem um nome por enquanto, penso que seja ainda um nome, digamos, de estudo de investigação, é o VERVE-102. Portanto, quando agora me ouvirem falar de VERVE-102, estou a falar deste, entre aspas, fármaco que é administrado. Primeiro vou passar a explicar-vos o que está em causa neste estudo, o racional e porque é que ele é tão inovador. Quando falamos da PCSK9, convém recordar que existem duas coisas diferentes com o mesmo nome. Existe PCSK9, que é um gene, e existe a PCSK9, que é uma proteína. Por convenção, escreve-se de forma diferente conforme nos queremos referir ao gene ou à proteína. Se escrevermos PCSK9 em itálico, estamos a designar o gene, ou seja, a sequência de ADN que contém o código, entre aspas, a receita para sintetizar a proteína PCSK9. E quando por escrito nos queremos referir então à proteína, aí escreve-se em letra normal, sem ser em itálico. Portanto, o gene PCSK9 é o segmento de ADN que contém informação para produzir a proteína PCSK9. Ou seja, aqui a sequência normal é, temos o gene, há uma transcrição, RNA de mensageiro, tradução e resulta na síntese da proteína PCSK9. E o que é que faz esta proteína? A proteína PCSK9 funciona essencialmente como um regulador da quantidade de receptores de colesterol LDL existentes na superfície das células do fígado. No fundo, para percebermos o mecanismo, é útil pensar no receptor LDL como uma porta no hepatócito.
o colesterol LDL circula no sangue, no fígado os hepatócitos têm receptores LDL na sua superfície que captam essas partículas de colesterol LDL e retiram-nas da circulação. Depois de captar o colesterol LDL, o receptor pode voltar à superfície da célula e continuar a captar mais colesterol LDL. E é aqui que entra a PCSK9. A PCSK9 liga-se a estes receptores do colesterol LDL e altera o seu destino. Porquê? Porque, no fundo, através desta ligação, o receptor é levado para o interior da célula, é destruído nos lisossomas. Devido a esta destruição causada pela PCSK9, no fundo, ficam menos receptores de colesterol LDL disponíveis na superfície dos hepatócitos. E, por causa disso, o fígado passa a remover menos colesterol LDL do sangue e, por esse motivo, aumenta então o colesterol LDL circulante. Ou seja, mais PCSK9, menos receptores de LDL, mais colesterol LDL no sangue. Quando bloqueamos ou desligamos, entre aspas, a PCSK9, no fundo preservamos essas portas nos hepatócitos e assim o fígado consegue limpar mais colesterol LDL. Ora, como sabeis, dispomos já de medicamentos inibidores da PCSK9, que são anticorpos monoclonais e que bloqueiam a proteína PCSK9 que já existe e impedem-na de funcionar, conduzindo assim à redução do colesterol LDL. O Verve 102, apresentado aqui neste estudo, tenta ir mais atrás nesta cadeia, desligando a própria produção dessa proteína por inativação do gene PCSK9. E é sobretudo a forma como essa inativação é feita que é fascinante e que abre imensas portas para o futuro. Passo então a explicar como funciona essa inativação. De certa forma, é aqui que está a elegância da edição de bases, que é diferente da edição genética clássica, em que se corta a dupla cadeia de DNA. Na edição de bases, usa-se uma versão modificada de uma enzima que, na prática, troca um par de bases A por um par G num sítio muito específico. E onde é esse sítio? Não é dentro da zona que codifica a proteína, é um local de splicing, no início do primeiro intrão do gene PCSK9. Quando se altera essa letra, de certa forma estraga-se o sinal que diz à célula onde cortar e colar o RNA mensageiro. O resultado é que o intrão fica lá e aparece prematuramente um sinal de paragem, entre aspas, um stop. A célula lê o gene, chega ao stop e para. Não se fabrica então a proteína PCSK9. Gene silenciado de forma permanente ao nível do DNA. Nesta tentativa de implementação, digamos, neste processo, um outro desafio era conseguir levar este processo ao fígado e só ao fígado, só aos hepatócitos. Para tal, os investigadores desenvolveram uma nanopartícula lipídica que funciona como uma cápsula de gordura à qual se acrescentou um açúcar especial, GalNAc, é o nome que os investigadores lhe deram, e esse açúcar funciona como um certo ímã para os hepatócitos, porque encaixa num receptor que existe quase só nos hepatócitos. No interior dessa cápsula, dessa nanopartícula, o Verve 102 é composto por duas peças de RNA. Um RNA mensageiro, que dá as instruções para fabricar a tal enzima editora, e um RNA guia que a leva ao ponto certo do gene. Bom, só por aqui penso que já perceberam como tudo isto é inovador. Vamos então ao essencial do estudo. A pergunta deste estudo é, de certa forma, uma pergunta certa para esta fase de desenvolvimento. Uma única infusão intravenosa desta terapêutica de edição de bases é segura em pessoas e consegue reduzir de forma significativa e duradoura a proteína PCSK9 e o colesterol LDL no sangue? Ora, repare-se que o objetivo primário é a segurança. A eficácia aqui é medida em marcadores, o PCSK9 e o LDL, e não em outcomes clínicos, não em marcadores clínicos. Do ponto de vista de metodologia, este, como eu já disse, é um ensaio de fase 1, um ensaio aberto de dose única crescente. Aberto quer dizer que toda a gente sabia o que estava a ser administrado, não houve ocultação. E é de dose crescente, ou seja,
foram-se experimentando doses cada vez mais altas, com vigilância de segurança entre cada escalada da dose. A população foi bem escolhida para o problema em causa. No fundo, foram escolhidos adultos dos 18 aos 70 anos com hipercolesterolemia familiar ou com doença coronária precoce, já a fazer a dose máxima tolerada de estatina com ou sem ezetimibe. E ainda com colesterol LDL igual ou superior a 70 mg por decilitro, quem já estava a fazer um inibidor de PCSK9 ficou de fora. São, portanto, doentes de alto risco que precisavam mesmo de tratamento adicional. Foram analisados 35 participantes, distribuídos por 6 doses. Cada pessoa recebeu uma única infusão ao longo de cerca de 4 horas e ficou internada para observação pelo menos 2 dias. Depois houve um seguimento programado até aos 365 dias, ou seja, um ano, com previsão de continuarem num estudo de seguimento de longo prazo. Vamos então ao essencial dos resultados. Vamos, de certa forma, aos números que são de facto impressionantes para um estudo de fase 1. Em relação ao PCSK9, a proteína desceu de forma dependente da dose. Na dose mais baixa, a redução média da PCSK9 foi de cerca de 51%. Na dose mais alta, a redução média chegou aos 88%. Isto é praticamente, de certa forma, um silenciamento quase completo da produção hepática desta proteína, o que faz todo sentido porque o fígado é a sua fonte principal. No colesterol LDL, na dose mais baixa, a redução foi modesta, cerca de 9% de redução do colesterol LDL, mas na dose mais alta, a redução média foi de 62%. Em valores absolutos, no grupo da dose máxima, o LDL médio baixou de 128 para 51 mg por decilitro, ou seja, uma descida de 78 mg por decilitro com uma única infusão. Para termos uma certa noção prática, esta magnitude de redução é semelhante à que se obtém com os inibidores do PCSK9 que já usamos e que baixam o colesterol LDL entre 40% a 60%. E em relação à durabilidade do efeito, este, de certa forma, é um dos pontos mais sedutores desta estratégia. As reduções mantiveram-se estáveis ao longo do seguimento. 15 dos 35 participantes já tinham um ano ou mais de seguimento e o efeito persistiu, com seguimento máximo a chegar aos 18 meses. Como os hepatócitos se renovam ao longo de poucos meses, o facto de o efeito se manter sugere que a edição passou para as células filhas, o que é, como bem sabemos, coerente com uma alteração feita ao nível do DNA. Quanto à segurança, que era o objetivo principal, o perfil foi tranquilizador para esta fase. Não houve mortes, não houve abandonos, não houve toxicidade limitante da dose. As reações à infusão foram ligeiras a moderadas, em cerca de 1 em cada 5 participantes. Houve subidas transitórias das transaminases, sempre abaixo de 2,5 vezes o limite superior do normal, com um pico ao 3º ou 4º dia e resolução numa semana. Houve um efeito adverso considerado grave, uma pneumonite de aspiração numa pessoa com refluxo e hernia do hiato, que os investigadores consideraram não estar relacionada com o tratamento. As conclusões dos autores são prudentes. No fundo, eles concluem que uma única infusão de VERVE-102 produziu reduções substanciais dependentes da dose e aparentemente duradouras do PCSK9 e do colesterol LDL, com um perfil de segurança aceitável nesta fase inicial de investigação. No fundo, 20 anos depois de se ter descoberto que inibir a proteína PCSK9 ao longo da vida protege o coração, temos agora a primeira evidência clínica de que uma terapêutica de edição de bases feita de uma só vez consegue reduzir o colesterol LDL. Mas atenção, esta é uma conclusão sobre marcadores intermédios, não sobre vidas. Sabemos que o colesterol LDL baixou, não sabemos ainda se isso se traduz em menos infartos, menos AVCs, menos mortes. Os autores são os primeiros a dizê-lo. O estudo não tem poder para avaliar desfechos cardiovasculares e o seguimento é demasiado curto para falar de segurança a longo prazo, incluindo o risco de edições fora do alvo ao nível do DNA. Portanto, ainda há aqui muito caminho por percorrer.
Mas esta tecnologia, a tecnologia aqui usada e o potencial que ela oferece para podermos tratar outras patologias no futuro através da edição de bases do DNA é tão fascinante e promissora que foi por isso que quisemos partilhar este estudo convosco. E já agora, uma curiosidade. Certamente que a muitos de vós, ao ouvir a explicação de como o Verve 102 funciona, vos ocorreu o pensamento de que isto é semelhante à tecnologia que foi usada para as vacinas RNA mensageiro da Covid-19. Em parte, isso é verdade, mas há uma distinção importante. As vacinas do RNA mensageiro contra a Covid-19 usaram duas peças que podemos reconhecer neste estudo. Por um lado, o RNA mensageiro como mensagem, digamos. Por outro, embrulhado numa nanopartícula lipídica que o protege e o leva para dentro das células. Ora, foram precisamente essas vacinas que validaram e popularizaram à escala de milhares e de milhões de doses esta plataforma de RNA mensageiro envolvido por uma nanopartícula lipídica. Nesse sentido, o Verve 102 é herdeiro direto dessa tecnologia de transporte. Mas há uma diferença essencial. E aqui peço a vossa atenção porque, de certa forma, este é um ponto que pode proteger os nossos pacientes de desinformação. A vacina da Covid-19 não edita genes, nem toca no DNA. O que ela faz é entregar um RNA mensageiro que a célula lê e traduz transitoriamente numa proteína, a spike, para treinar o sistema imunitário. Passados uns dias, esse RNA mensageiro degrada-se e desaparece. Não há qualquer alteração permanente do genoma. Aliás, a ideia falsa de que as vacinas de RNA mensageiro alteram o DNA é exatamente isso, falsa. Portanto, este aspecto é importante para evitarmos desinformação e toda a discussão à volta das vacinas Covid-19. O Verve 102 usa o mesmo tipo de veículo, mas com uma carga completamente diferente e com um objetivo diferente neste aspecto. A sua finalidade é precisamente alterar o DNA de forma deliberada e permanente, editando uma letra do gene PCSK9 no fígado. Ou seja, mesma estratégia de entrega, mas onde a vacina só deixava uma mensagem temporária, esta terapêutica vai reescrever o DNA. É realmente fascinante, caros colegas, daquele momento imortalizado naquela placa do pub de Eagle em Cambridge, aquele momento do dia 28 de fevereiro de 1953, em que Watson e Crick anunciaram aos amigos: descobrimos o segredo da vida, até ao presente, em que já se editam bases do DNA para tratar e controlar problemas de saúde, vai um caminho notável e admirável. E assim admirável é a ciência, assim admirável é a medicina e é a nossa profissão. Caros colegas, e com isto terminamos este episódio do nosso podcast. Espero que tenhais achado este tema tão fascinante como nós. E se assim for, partilhem com os vossos colegas e amigos. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.